Bom dia, nós já vamos começar. E aí, E aí, bom dia, tudo bem? beleza? Tá bom. Vamos falar desse tema aí, né? Eu não sei se você percebe desse jeito. Eu acho que esse é um tema muito comum no, no meu dia a dia aqui. E, inclusive, eu vi nos seus stories sobre o personal, né? Sobre as pessoas conseguirem avançar. É, o- a grande maioria das pessoas, se você perguntar em todas as áreas da vida dela, ela vai ter um passo que ela quer dar, ela sabe como fazer, mas ela não consegue dar esse passo. Sim, exatamente. E, e eu falo que eu tenho visto muita gente que fala que está perdido, que está acontecendo muita coisa na vida, e, e a pessoa simplesmente não tem clareza, né, da situação dela. E o termo priorizar me remete a duas coisas. Tanto aquilo que eu pelo menos escutei ao longo da minha vida, você precisa focar em algo, você precisa ser mais constante, né? A gente aprende, entra em aula de música, de artes marciais, academia e tudo mais, né? A gente precisa focar. E nos negócios, na vida profissional também, tem a questão que eu acho muito importante, que é principalmente na questão da mentoria. A gente vai conversando, né? Nem sempre a gente fecha de imediato, e a gente vê que as pessoas estão olhando para vários pontos, né? Ah, eu não tenho dinheiro para mentoria, a mentoria é caro, a mentoria é isso, a mentoria é aquilo, mas eu quero participar. E a pessoa, quando você vai conversar mais a fundo com ela, quando ela se abre mais, né? Porque a gente não tem bola de cristal, a gente não vê o que está dentro da pessoa, a gente começa a perceber que ela está olhando. Ah, eu estou pensando em fazer um site, eu estou pensando em investir na minha identidade visual, eu estou pensando em contratar um social media, eu estou pensando em contratar um gestor de tráfego, e aí começa a contratar, gastar, gasta R$ 1.000 para cá, R$ 500 para lá, 2.000 para lá, 5.000 para cá, e aí começa. Ah, porque não tem profissional bom no mercado, porque a gente tem muita dificuldade com esse tipo de prestação de serviço, e o trabalho, né, de um mentor, uma pessoa que poderia guiá-la, inclusive para fazer contratações melhores ou não, em priorizar o que é importante para ela, né? Ela considera que não seja o momento. E aí acaba gastando muito mais, mas muito mais mesmo, e não investindo certo, né, o dinheiro. E acaba que fazem investimentos que não retornam. E aí tudo é caro, né? Eu falo que o caro e barato é aquilo. Para mim, R$ 1 pode ser caro e R$ 100.000 pode ser barato, né? Depende da forma com que eu invisto isso. Com certeza. E sobre as ideias, né, que você está falando, eu atendo vários clientes, por exemplo, que eles chegam assim, ó, eu quero fazer isso, daí eu quero fazer aquilo, daí eu também tenho tal coisa, daí eu tenho, igual você falou ali, né? Eu tenho várias ideias boas, mas a pessoa não consegue focar em uma ideia boa só, né? E buscar um caminho só. Por que que eu considero que eu cresci rapidamente no digital? Primeiro porque eu foquei em uma coisa só, fazer ela bem feita, que foi venda e entrega de mentorias. Depois, porque eu foquei apenas em um nicho. Não fiquei atirando para tudo quanto é lado. Minha comunicação na internet sempre foi a mesma. Nos meus eventos presenciais eu focava de uma forma e evento online de outra forma. Então, essa organização das ideias
eu tive através de um mentor, que foi o Henrique Marinho. Ele falou, Simone, faz isso aqui muito bem feito, você vai levantar um dinheiro e depois você faz o que você quiser da sua vida, porque daí você já vai saber como fazer. Então, eu considero que isso foi o que fez com que eu fosse mais rápido e sempre recomendo isso para quem quer organizar as ideias e destravar o próximo passo. Você sozinho, você não consegue fazer tudo o que você quer. É muito difícil você conseguir realizar ideias. Então, por exemplo, esse projeto meu e seu, a fase de crescimento dele vai ser muito mais acelerada do que eu sozinho. Esse Sim. projeto, com certeza, em um ano ele vai estar gigantesco. Por quê? Porque são duas pessoas já alinhadas, colocando algo para executar juntas. Né? Eu falo assim, um faz uma parte, o outro faz a outra parte, vai buscando um equilíbrio ali para que isso se transforme em algo grandioso em breve. Mas as pessoas, primeiro, querem ir sozinhas. Uma empresa não tem como você ir sozinho. Eu atendo pessoas, hoje mesmo estava atendendo uma pessoa que precisa de treinamento para a equipe, ela tá lá, eu tô com esse problema, aquele problema, aquele, e ela pensa em resolver isso sozinha. É muito difícil você não parar se você quer ficar fazendo tudo sozinho. Você vai acabar parando, primeiro porque é cansativo, segundo porque você não conhece todas as alternativas, o conhecimento que você tem te trouxe até onde você está. Se você quer um próximo nível, você tem que achar esse conhecimento que é necessário. Ontem eu estava conversando com um colega ali na academia e o que eu falei para ele foi o seguinte: você não é menos que ninguém. Você pode tudo que qualquer pessoa está fazendo. Você só não aprendeu a fazer. E para aprender a fazer, você vai ter que investir em conhecimento. Exatamente. Ontem mesmo eu vi uma discussão, participo de alguns grupos no Facebook, né? E, e eu vi uma social media fez uma pergunta lá, explicou um pouquinho do momento dela. Ela está com alguns clientes, mas quer crescer porque ela já entende que esses clientes já estão tomando um tempo, precisa contratar. E aí nos comentários veio aquele monte de comentário assim. Ah, você precisa de contratar um gestor de projetos. E ela estava na dúvida se ela contratava um gestor ou uma secretária, alguma coisa assim. Ela não sabia, né? E eu, com a visão que eu já tenho, eu sei que o momento dela é um estágio inicial, mesmo que ela esteja bem, ela está faturando recorrente, ela está perdida, ela não sabe a real necessidade dela. E aí nos comentários veio gestor de projetos, gestor de projetos, gestor de projetos. Eu falei, não vou enviar aqui no meio, porque senão eu polemizo, porque a minha, a minha visão era diferente. E aí eu chamei ela num outro ambiente, que eu falo que é importante também, né? A gente sai do ambiente, a gente vê as coisas diferentes. E mandei para ela a visão, olha, o perfil ideal para você é o gestor de projetos. Só que para o seu momento, que é o que eu falo, que é a visão do mentor, é muito fácil você dar palpite, você falar, você receber dicas, né, das pessoas que não têm interesse no seu crescimento, assim, de certa forma, não vão sofrer nenhuma consequência com aquilo. Mas eu, na minha visão de mentor, eu falei, olha, mas na sua situação, você no estágio inicial, com o seu conhecimento, que você não sabe quem você precisa, eu acho mais valioso para você contratar uma secretária que faça o seu trabalho. Por quê? Porque você entende o processo, você vai passar para ela e ela vai crescer junto com você, porque você já está no momento de crescimento. E aí eu vi que estava dentro dela. Ela falou, é isso que eu também acredito. Só que eu tenho certeza que com todos os comentários que estavam ali, é aquela coisa, vou contratar um gestor de projetos. Eu estou errado. Mesmo É, estando gritando dentro de mim, eu vou contratar o que a maioria falou. E aí a gente vai conversando. Inclusive, ela já perguntou como que é essa mentoria e tudo. E aí a gente desenvolve. Mas por que eu falo isso? A importância, né, da gente olhar, focar no que a gente precisa
e a gente dá essa visão e o conhecimento que a gente tem, né? Então, são situações que as pessoas, se elas buscam errado também, se elas, igual ela postou, vou postar aqui no grupo, alguém vai me ajudar. Tudo bem, ela recebeu a minha ajuda, que por acaso eu vi o post ali. Mas e se eu não vi, se eu considero que foi uma ajuda valiosa para ela? Porque quanto que ela perderia? Você contrata, né? A gente já conversou sobre isso, você contrata um profissional, faz um contrato aí de no mínimo 3 a 6 meses, você tem a mão de obra e você tem, às vezes, investimentos que requerem o trabalho, né? A pessoa simplesmente gasta, porque ela já começou, né? Ela já deu o passo em relação a isso, e aí depois o buraco é mais embaixo do que ela esperava. Sim. E realmente a questão de priorizar é aguentar, né? Também. Você muitas vezes você quer fazer outras coisas, você vê que você tem um potencial para outras coisas, mas você tem que priorizar o primeiro passo, né? Muita gente tem muita ideia boa. Tem gente que vem para mim e fala, tem várias ideias boas. Eu falo, isso é a coisa mais comum. Ideia é muito fácil você ter. É só você sentar no Google e começar a colocar várias ideias, ou até mesmo no chat. Coloca aí, me dá 100 ideias de produto digital. Vai ter. Então, às vezes a pessoa guarda aquela ideia com tanto amor, achando que a ideia é o que vai fazer ela dar certo. Então, ela começa a ter várias ideias, mas ela não sabe onde que ela vai priorizar e colocar a energia dela. Então, ela começa aqui, começa lá. Eu conheço várias pessoas. Tem um cara mesmo que eu conheço na internet, que ele já prestou algum serviço para mim. Ele é excelente. Ele é muito bom no que ele faz. Mas ele, uma hora você olha, a página dele tá lá que ele é closer. Outra hora a página dele lá é social media. Outra hora ele é estrategista, outra hora ele é copy. Então, assim, prioriza uma dessas atividades. Qual que você vai conseguir fazer mais grana agora para que depois você vá para o próximo passo? Então, ter essa organização, essa clareza, muitas vezes sozinho você não consegue. Eu tenho aqui na minha academia o Gustavo, que trabalha comigo. Ele é meu braço direito e ele é a pessoa que ele chega, o primeiro horário dele é comigo, para a gente olhar para tudo que tem que ser feito e priorizar aquilo que vai trazer maior resultado para a gente agora. Então, por que eu falo do mentor, ele ajuda você a crescer mais rápido? Porque ele é a tua referência, ele vai falar, vai por aqui, aqui vai mais rápido, aqui você vai fazer isso, aqui você vai fazer aquilo. Mas quem tem que executar é a pessoa. Quem tem que entender que ela não pode ficar pingando de lado para lado é a pessoa. Priorizar algo. O que eu vou fazer agora? Qual que é meu primeiro passo? E uma coisa prática que eu queria falar também é a pessoa que está numa situação vulnerável, né, vamos chamar assim, porque tem muita gente, eu estou com dívida, eu não consigo investir, eu não consigo fazer isso tudo. Tá pensando em várias coisas, mesmo essas pessoas, às vezes, às vezes ela é convencida a investir em algo, sentou de frente para um designer, ele vai falar que ela precisa de uma identidade, sentou de frente para um gestor, vai acreditar que ela precisa de anúncios. Mas eu falo assim, é, é, são muito comuns duas partes. Ou você precisa vender mais, ou você precisa de receita, ou você precisa estancar a sua saída de dinheiro. Que eu acho que também é muito importante você priorizar. Porque as pessoas não estão olhando para várias partes, mas assim, o que eu preciso fazer para eu sair dessa situação que eu estou hoje? Eu preciso vender mais ou eu preciso parar de gastar dinheiro? Ou eu preciso estancar esse sangramento da minha empresa, do meu negócio? Às vezes até quando a pessoa mistura pessoal com profissional. E, a, Nossa, e ela está e ela tá ganhando, e ela tá gastando muito dinheiro no CPF e o CNPJ não está dando conta. Né? Quantas vezes que a gente não vê isso? Então, muitas. isso eu acho que é muito prático. Todo mundo que está numa situação de vulnerabilidade, de perdido, porque eu sei o que é a pessoa dormir pensando
pensando no negócio, não sabe o que que faz, olhando para vários lados e falar, o que que eu preciso fazer hoje, amanhã, a hora que eu acordar? Eu preciso trabalhar minhas vendas, eu preciso que entre mais dinheiro, que normalmente soluciona, mas às vezes você precisa também estancar. Porque senão você vai ter que buscar uma venda muito rápida e você vai fazer muita besteira. Porque a gente fala, estratégia de venda a gente tem aos montes, né? E normalmente o pessoal pensa o quê? Em desconto, não é? Vou dar desconto para eu vender mais. E aí? Será que esse desconto é sustentável no longo prazo? E sobre o dinheiro, né? Eu sempre, quando alguém me fala, eu falo algo que eu aprendi. O dinheiro não se resolve, a dívida não se resolve com dinheiro. E aí a pessoa, como não? Não. É só você pegar uma pessoa que está endividada e propor para ela, falar quanto que é a sua dívida. Ah, é 100 mil reais. Toma, 100 mil reais. Não vai acabar o problema dela. Sabe por quê? Porque ela não aprendeu a lidar com dinheiro, ela não consegue ter uma visão de negócio, ela não consegue, igual você falou, saber que ela tem que parar um pouco aqui e aumentar a entrada de dinheiro para ela conseguir sair dos problemas, e ela vai continuar tendo os mesmos comportamentos que ela teve para ficar endividada. Então, tem gente que tira sarra, mindset, não sei o quê. Cara, se você não tiver a mentalidade do dinheiro, você vai ganhar e perder toda hora, o tempo todo, e vai estar sempre endividado. E eu sei porque isso acontecia comigo, eu não sabia lidar com o dinheiro. Então, toda hora eu estava ganhando e perdendo. Pagava juros. Cara, eu chegava no absurdo de ver uma conta lá e falar, amanhã eu pago. Tava com o dinheiro ali. Aí gerava lá um juro e eu pagava e nem estava nem aí. Então, assim, dívidas não se resolve com dinheiro. Se resolve com mudança de comportamento, prioridades. O que eu tenho que fazer agora para conseguir fazer essa reforma da minha academia? Cara, eu estava vendo hoje aqui a minha lembrança da linha do tempo ali do Facebook, que eu gosto de olhar. Tava viajando ano passado lá num paraíso. Mas esse ano a minha prioridade foi outra. Eu tinha outras coisas para fazer e eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não ia poder fazer isso esse ano. Então, qual que é a sua prioridade? Você quer continuar mantendo um certo padrão de vida e também investindo uma pancada, um caminhão de dinheiro no seu negócio? Quer manter saindo toda semana? Quer investir aqui, investir ali, investir no negócio digital? Como que você vai fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? A não ser que você já esteja muito consolidado, né? Um investimento aí para cima de R$ 500 mil, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu tive que priorizar, e essa priorizar praticamente a gente está em agosto aqui, eu estou no mesmo ritmo desde o dia 2 de janeiro. Então, quantas pessoas conseguem diminuir o seu padrão de vida? Porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu diminuí 50% do meu padrão de vida e priorizei a minha academia. Agora, a pessoa querer, vou fazer minha academia, vou investir no meu negócio digital, vou viajar, vou sair toda semana. Não tem como. Então, muito do que acontece é porque as pessoas não sabem qual que é a prioridade delas, não tem nem clareza sobre isso. Não tem nem clareza, nem sabe assim, é isso aqui o que eu quero. Então, eu sempre pergunto, o que você quer? Não é o que eu vou te ensinar, o que você quer? E já que você entrou, né, no tema da sua academia aí, eu falo assim, será que será que os donos de academia olham ali as fotos, os vídeos que você já postou e falam assim, isso daqui eu preciso de um investimento de X, né? Será que eles sabem? Porque é o negócio deles. E eu, e eu, e eu apostaria que a maioria não sabe, Não sabe. porque tá olhando para várias coisas. Ah, eu quero ter uma academia assim, de última geração, com equipamentos modernos, novos, atender bem, mas eu não sei quanto vale isso. Eu não sei quanto que é essa estrutura e, e aí eu vou trabalhar, uma hora eu vou conseguir, mas que hora que você vai conseguir? E é igual você falou, ano passado você não estava pensando nisso, mas a partir do momento que você começou a pensar, você falou, opa,
em 6 meses você conseguiu fazer um investimento pesado, com talvez nenhum recurso de terceiros. Nós não estamos falando aqui de crédito, né? Vamos dizer assim. Então uma mudança, né? Um foco naquilo que você gostaria de ter, de atender bem os seus clientes, de atender com conforto, com o que tem de melhor. E simplesmente quem está no ramo não sabe o que é o que é isso, aonde que ele precisa chegar, aonde que ele precisa mirar para ele conseguir atingir esse objetivo. Exato, e assim, isso que você falou agora era um objetivo meu. Eu falei, não vou financiar nada. Quero fazer isso, eu vou pagar tudo. Então eu tenho um ano para fazer isso e finalizar com isso, porque depois eu vou dar o meu outro próximo passo, mas agora é esse. Então, qual que é a sua prioridade agora, né? Tem pessoas que priorizam agora, eu vou fazer, tal, minha prioridade agora é a minha saúde, vou cuidar da minha saúde, beleza? Mas o que você precisa fazer para priorizar isso, né? E onde você quer chegar? Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir 100% de tudo, né? Eu não estou conseguindo treinar igual eu treinava antes, beleza, eu sei disso. Eu tenho consciência disso. Eu não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. A minha prioridade era outra, né? E o que os donos de academia fazem muitas vezes é não conhecer o próprio negócio. E a grande maioria é assim. Primeiro que a pessoa não se conhece, não sabe qual a sua própria identidade. Então, por exemplo, qual que é a minha identidade que eu vou ter dentro da minha empresa? Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo que eu tomo algumas decisões aqui, por exemplo, de horário de atendimento ao meu cliente, e vejo academias com um porte de mensalidade, por exemplo, 50% da minha, querendo fazer a mesma coisa, olhando para mim. E isso é não entender do próprio negócio, é não entender de si mesmo, falar isso não é para mim, aqui não é para mim ainda, né? Você entender que não é o seu momento de fazer a mesma coisa que uma pessoa que está há 12 anos fazendo. Então, você quer se comparar, eu falo que a comparação é uma das coisas que mais destrói, inclusive, né? Você ficar se comparando, eu quero fazer aquilo que a Simone está fazendo porque eu sou melhor que ela. Melhor caminho para quebrar. Você não se conhece, não sabe que a sua prioridade agora não é fazer o que a Simone está fazendo, é construir um caminho para fazer. Então a pessoa atropela. Ela não sabe priorizar. O momento meu agora é ter esse equipamento mais inferior mesmo. Não se apavora, sabe? Se eu pudesse, eu chamava as pessoas e falava, olha, senta aqui, calma. Você está começando, você vai lá mais para frente poder fazer algo até superior, né? Porque quem vem depois tem maiores oportunidades muitas vezes, mas então a pessoa não conhece do próprio negócio, não conhece das próprias possibilidades e olha para o outro, se compara e fala, eu vou ser melhor. Esse é o melhor jeito de você afundar cada dia mais. E é bem interessante isso, porque eu observo muito. E um dia eu peguei o meu sistema assim e falei assim, ó, eu vou postar uma foto disso aqui 5 dias na semana. E eu sei exatamente o que vai acontecer. Vai ser promoção para tudo quanto é lado. Foi o que aconteceu. Eu fiz aquilo de forma intencional para provocar, falar, olha só quanto que tá acontecendo aqui, meu Deus, que maravilha. E aí as pessoas, 2 empresas ficaram apavoradas. Uma deu mensalidade de graça, outra mandou quem quisesse trazer amigo pode vir de graça também. Então, assim, é igual você falou, vai pelo pior caminho, que é diminuir o preço. Então, qual que é o seu objetivo com o seu negócio? Qual que é a sua prioridade? Ganhar dinheiro ou encher de gente lá dentro? E dois temas que a gente vê muito por aí, né, o pessoal? Posicionamento e vender caro, vamos dizer assim. Eu falo que são temas que eu trabalho, por exemplo, que você não chega num posicionamento de
de elite, num posicionamento premium, se você não tiver um passo a passo. Total. Né? Você não abre suas pernas e chega lá. É muito difícil você conseguir isso assim, rápido. Rápido. E quando a gente fala rápido e devagar, uma coisa se a gente mirar no digital, tudo é muito dinâmico, né? E vender caro. Eu quero ter o meu serviço num patamar premium, mas você vai conseguir isso dando desconto, você vai trabalhar com qualquer público. As pessoas querem vender para qualquer pessoa, igual você falou, não conhece o próprio negócio, não conhece o próprio cliente. Tá querendo implementar a estratégia que vê todo dia em anúncio, nos players que eles acompanham. Eu falo que primeiro você ajuda em uma dor específica, igual você falou, você trabalha um ponto específico para que depois que você é reconhecido por aquilo, aí sim, né, as pessoas vêm por você. Mas para você chegar nesse patamar, não é agora eu vou subir meu preço, agora eu vou me posicionar diferente, agora eu contratei um designer, agora eu contratei, eu estou fazendo um trabalho bonitinho e legal, eu vou cobrar mais caro por isso? A gente sabe bem dos resultados, né? Sim, Que é isso. com certeza. E existem também os fatores internos, né? Eu gosto de falar assim, não existe trabalhar com a empresa sem trabalhar com a própria pessoa. O caminho não é fora para dentro, né? O caminho é dentro para fora. Você muda, na verdade, você entende melhor de você mesmo, onde você quer chegar, qual que é a sua intenção com a sua empresa. Tanto que a primeira coisa que eu recomendo que uma pessoa faça quando ela vai abrir uma empresa é escrever sua missão, visão e valores. Se você tem uma empresa, está assistindo essa live agora, tem uma empresa ou é um profissional e não tem pré-definido isso, a sua empresa não vai crescer. Porque a sua missão é onde você... Por que você abriu a sua empresa? A sua visão é onde você vai chegar com a sua empresa. Se você não sabe onde você vai chegar com a sua empresa, é a mesma coisa que você abrir uma empresa, pegar uma viagem e falar, Túlio, pega a mala, vamos viajar. Para onde? Não sei, vamos viajar. E aí você sai de carro e vai com certeza ter vários imprevistos, porque você não tem um planejamento. Então, a missão da empresa é, por que você abriu essa empresa? Né? Eu gosto de perguntar isso. Porque se a pessoa me fala assim, eu abri porque esse negócio dá dinheiro, eu não trabalho com essa pessoa. A intenção, né, aquilo que a gente estava falando no grupo ali do sistêmico agora há pouco, é o quê? O objetivo não é o dinheiro. O objetivo é o porquê que você vai fazer isso com o seu trabalho. A minha missão com a minha empresa foi criar um ambiente onde as pessoas pudessem conviver. Porque para mim, lá quando eu tinha meus 15, 16 anos, a academia serviu para socializar, para eu ter pessoas para conversar lá dentro, para eu ter amigos ali dentro, que eu era mais... Chegava lá e tinha uma pessoa que atendia lá que me tratava muito bem, comecei a socializar ali, ali virou um ponto para mim de socialização. Então, quando eu abri a minha academia, a missão minha era criar esse ponto para outras pessoas que eram como eu fui. Então, eu tinha uma missão e até hoje a minha academia é conhecida por isso, por ser um ambiente, por ter pessoas acolhedoras, por ser um ambiente realmente amigável, de harmonia para quem chega ali, sentar, tomar um café. Na minha academia tem pessoas que vão antes do trabalho e passam ali tomar um café. Tem um espaço para isso. Então, essa era a minha missão e ela está sendo cumprida. Então, a minha academia sabe aonde ela tem que ir. Ela sabe onde ela quer chegar. E a minha visão de negócio é onde eu quero chegar com essa academia. E se você tem uma empresa ou é um profissional e não tem isso pré-definido, a primeira coisa que você tem que fazer assim que você fechar essa live. Qual que é a sua missão, visão e os valores inegociáveis da sua empresa? Senão, dificilmente você vai conseguir ultrapassar o nível que você está e para o próximo nível. Exatamente. E as pessoas precisam entender que isso não é para colocar um quadro na parede. É para pautar
justamente as decisões, todas as suas decisões que são tomadas, enquanto aquela visão, missão e valores for a verdade da sua empresa, todas as suas decisões são pautadas nelas. Porque o que é a maior dificuldade das pessoas? Olha, será que eu preciso, será que eu decido, o mercado está assim, o concorrente está fazendo aquilo, o concorrente está fazendo isso, eu preciso mudar, eu não preciso mudar, eu preciso fazer assim também, eu preciso me adaptar. E aí é só a gente olha para esses quadros, para essas definições que foram feitas anteriormente e fala assim: está de acordo? Está de acordo com o que você definiu? Não não é simplesmente para ficar empoeirando, que é o que a gente vê muito aí, amarelando, né, o papel. É para você pautar suas decisões, porque a gente também vai falar sobre o tema de decisões difíceis, né? Como que, Sim, o que são decisões? São pautadas em números, são pautadas nos seus valores, são pautadas no que você definiu. Não é achismo. A gente não gere um negócio, a gente não gere a nossa vida com achismo. Ontem eu vi uma frase muito interessante, falando inclusive sobre ciência, sobre economia. Tudo isso não tem um resultado 100% comprovado. Nada que a gente faz é 100% de certeza. Porém, os números, se, se dos números que a gente tem, 90% está apontando para uma direção, das informações está apontando para uma direção, é a decisão mais acertada. É para onde que a gente precisa remar, é para onde que a gente precisa priorizar o nosso esforço. Não é? com certeza. E acho que a parte mais difícil nossa é realmente priorizar. Porque atirar para todo lado, querer fazer tudo ao mesmo tempo. Cara, eu lembro na faculdade que eu entrei em projeto, eu tinha bolsa, eu era monitora de matéria, eu tinha bolsa de projeto de pesquisa. Eu estava no último ano da faculdade, eu estava fazendo uma pós. Aqui que aconteceu? Deu merda, óbvio. Não tem como fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? E eu acabei perdendo aquilo que era a minha prioridade, que era me formar primeiro. Porque que adianta ter uma pós-graduação se você não se formou ainda? E ali, mesmo depois de nunca ter feito uma prova de recuperação desde a pré-escola, não foi na faculdade. Eu tinha bolsa, para você ter uma ideia, era monitora de matéria, que você só consegue tendo as melhores notas naquela matéria. Fui todos os anos praticamente, a partir do segundo ano, que é quando você pode. E eu entreguei o meu estágio e reprovei no estágio, porque não priorizei o estágio. Priorizei outras atividades que, no caso, eram profissionais para mim no momento, né? E eu me ajudar na profissão e acabei perdendo aquilo que era para ser a minha prioridade, que era me formar primeiro, porque não ia adiantar nada. Tive que fazer depois de novo aquele estágio e me formei ali em março, abril, no outro ano. Mas falta de organização de prioridades, de saber onde eu queria chegar e o que eu precisava. Se eu tivesse clareza, mas era óbvio. Não era. Se fosse, eu teria feito. E aí você perde 6 meses, um ano, tempo, dinheiro, energia, né? Tempo, né? Que é Quanto que o pior. Tempo é o pior para perder, não é nem o o, dinheiro. Dinheiro o você recupera tempo, nunca mais. exato, exato. Só que o pessoal não consegue tangibilizar, né? Quantas pessoas esperam o melhor momento? Eu vou esperar melhorar, eu vou esperar que acontecer isso para eu tomar essa decisão. E essas pessoas normalmente passam um ano. Eu gosto muito de chamar as pessoas que eu conversei há um ano atrás, há 6 meses atrás. Como que tá? Já fez? Melhorou? Fez? Agiu? E dificilmente, é muito, muito difícil você escutar de alguém que esperou para tomar uma decisão falar assim: não, eu mudei. Nossa, minha vida tá
Não muda. muito diferente, né? A não ser que ela tomou uma outra decisão. Mas é muito difícil, a pessoa que não consegue te dar uma resposta, né? Que não se comunica, que foi a nossa última live também, que não se comunica, não sabe, olha, eu preciso disso para agora, eu preciso desse resultado para agora. E aí você, eu consigo te ajudar ou não consigo te ajudar, né? Sim. E é para isso que existem os mentores, né? Para isso que existem os apoios, né? Esse grupo que a gente criou agora, exatamente para a pessoa poder expor aquilo, tudo que está na mente dela para fora, para daí organizar e poder priorizar aquilo que a pessoa quer. E não ficar, muitas vezes, né? Mudando de ideia toda hora, porque simplesmente, igual você falou, a colega lá não sabe, ela tinha ideia do que ela precisava, mas ela queria uma confirmação daquela ideia. E muitas vezes ela ia ficar travada nisso aí, ó, meses, porque não tinha simplesmente uma pessoa para falar, ó, vai por aqui, faz isso daqui. Então, Napoleão Hill fala muito dos grupos de mastermind, grupos de intelectuais, onde várias pessoas que têm a mesma ideia de crescimento se reúnem para discutir ideias e crescer. Um mentor, um grupo de mastermind não é para você ficar ensinando as pessoas o beabá, não, e nem ficar escrevendo para elas, né? Esses dias uma pessoa me falou assim, você ficou de me mandar, né? Não fiquei de mandar nada, eu não faço o trabalho para você, eu falo como que faz e você faz, né? Eu não sou um funcionário do cliente, né? Eu sou uma pessoa que esclarece ideias e direciona caminhos. Então, se você não está em nenhum grupo, isso é preocupante. Sozinho você não vai muito longe, não. E a gente percebe muito o perfil, né? A pessoa que pega aquilo ali, te pergunta, não é, não é a que entende primeiro, né? A gente vê que é a que é curiosa e está preocupada em colocar em prática o que a gente fala. E eu falo que o grupo que a gente criou é justamente assim, além do direcionamento que a gente está disposto a servir essas pessoas, é uma caixa de ferramentas, né, para todos elas. Porque a gente está criando uma comunidade com o mesmo propósito, remando para o mesmo lado, com a prioridade de crescimento pessoal e profissional, que igual você falou bem, não tem como uma empresa pequena, principalmente, crescer se a pessoa que está à frente, que está tomando as decisões, não tiver bem, não tiver com a cabeça focada no crescimento, disposta, não é? Sim. Então, tudo isso que a gente está construindo, essa comunidade, as pessoas se ajudando, e a gente vê que nesses grupos a gente cria aquela relação de, opa, eu preciso de tal coisa, eu vou buscar dentro do grupo que eu participo, porque eu sei que as pessoas estão empenhadas, eu sei que as pessoas estão buscando a mesma coisa, não é? Porque o que a gente falou aqui, a prestação de serviço, é mais fácil você buscar aleatoriamente ou você buscar onde você sabe que as pessoas estão, que você tem um feedback, que você tem alguma coisa nesse sentido. No lugar certo, né? Nada melhor do que pessoas que querem aquilo que você quer também para você poder conviver. Eu falo que é o maior ganho. Eu penso assim em sair da minha cidade exatamente para eu poder conviver com pessoas que estão bem acima de mim. Quando eu vejo que eu já explorei boa parte daqui e tem muito a se explorar, é onde surge essa ideia, sabe? Sair daqui para explorar pessoas que estão acima, conviver com elas diariamente e poder também romper pensamentos. Hoje de manhã eu estava falando aqui com o Gustavo, falei, cara, o que a gente está fazendo hoje, por exemplo, em janeiro não passava nem pela minha cabeça que eu era capaz de fazer tão rápido, né? Então, é um crescimento que se deu através de vamos dizer assim, um projeto que eu arrisquei muito alto. Mas eu arrisquei muito alto porque eu sei que eu estou em movimento, que eu estou em crescimento, que eu estou buscando informação, que eu estou com pessoas aí através da internet, que eu tenho essas ligações que me incentivam a fazer isso.
mas se você não tem pessoas para conviver, para conversar, para buscar ferramentas, vai ser muito difícil você sair do lugar que você está agora. Você vai passar anos e anos e anos, e daqui 10 anos talvez você descubra que se você tivesse mais um para conversar, você teria ido bem mais rápido. É aquela coisa, né? A pessoa vê acontecendo do lado dela e querer buscar, porque se a pessoa não tem esse sentimento de buscar crescimento, tem alguma coisa errada, ou nela, né? A gente fala que a nossa mente é muito poderosa e ela nos leva a lugares que às vezes a gente não está querendo conscientemente, mas subconscientemente a gente está indo. Ou senão o ambiente, as pessoas que estão em volta, né? Ela não tem inspiração nenhuma em estar buscando resultados melhores. Porque a gente sabe que quando eu olho, né, para você, para outras pessoas, as pessoas estão crescendo, é para lá que eu quero ir também. Eu também tenho essa capacidade. O que é que tem de diferença de mim para essas outras pessoas? E aí isso me faz querer ir também, né? Me incomoda muito as pessoas não quererem buscar mudança, não querer buscar uma transformação. A gente não está vendendo pílula mágica, a gente tá aqui sempre mostrando que existe um passo a passo, existe um acompanhamento, né? A gente não está entregando nada. Igual você falou, não vou te entregar mastigado para você engolir, até porque não é má vontade. É porque não existe isso. Não é assim que funciona. Não é assim. Você precisa entender e se eu falei, você não entendeu, você precisa perguntar, não é? Para colocar em prática, para se colocar em movimento, para buscar a mudança que você quer. E nós estamos à disposição justamente para isso. Destravar essas pessoas, desbloquear essas pessoas. Porque sozinho é muito mais difícil. Para não falar impossível em alguns casos. E o melhor, né? Você, às vezes, com uma reunião, a pessoa muda totalmente a vida dela. Uma. A grande maioria das pessoas que entram numa mentoria, por exemplo, elas não ficam assistindo 6 meses. 3 meses elas estão em outro nível já e elas já partem para um programa mais individualizado. Eu percebo isso. Elas necessitam de algo mais individualizado porque o grupo já esgotou para elas. Então, você sobe de nível muito rápido. E esse desenvolvimento nunca acaba, né? Nunca acaba. A gente sempre tá tratando alguma trava, algum bloqueio, algo que está acontecendo ali daquele nível, né? O que mudou foi o nível que você está. Mas É como se fosse uma cebola, né? Ela tem várias camadas e você vai passando e buscando a nova. exato. Com tanta coisa acontecendo, porque você conversa com todo mundo e é comum as pessoas falar, eu não estou dando conta de acompanhar o digital, o mercado está ruim, isso, aquilo, outro, está acontecendo isso e tudo, mas tem gente que tá fazendo acontecer. Com certeza. E você só, e você só consegue ou consegue de forma mais fácil se você está perto dessas pessoas que estão fazendo acontecer, que estão em movimento, né? Com certeza. O melhor jeito de você ir para algum lugar é perguntando para quem já foi lá, né? Exatamente. Não É muito, existe outra. é muito mais fácil a pessoa te passar as pedras do caminho, né? Eu não vou falar nem de atalho, é te passar, olha, né, nesse ponto aqui você faz isso, nesse ponto aqui você faz aquilo. Total. Quantos tombos que a gente já passou, né? Para aprender isso. Vários. Vários e vários e vários.
E a gente busca também essa interação, né? As pessoas é, interagindo, buscando a gente, ver que está buscando crescimento e tudo mais. Inclusive, eu acho que é importante também a gente falar que a gente abriu lá o perfil, né, do Instituto de Strave, onde a gente tinha criado com um objetivo, mas a gente já fez uma correção de rota aí e a gente quer concentrar a nossa comunicação ali, fazer essas lives, né, nesse perfil. Talvez nas próximas a gente já consiga, né, tá passando aí para o pessoal ver e concentrar a nossa comunicação. E lá também tem o link, né, da inscrição do que a gente está tratando aqui, que é a comunidade. Então lá só as pessoas fazerem, ter acesso ao direcionamento, ter acesso a um grupo, né, no WhatsApp, igual a gente já criou, um contato próximo para a gente entender qual que é a necessidade, qual que é o perfil das pessoas que estão entrando ali. Como eu falei, Que ela eu vou repetir também a caixa de ferramentas que a gente tem, né? As parcerias. Opa, você está precisando disso, então vamos correr atrás do o fulano, eu sei que vai te ajudar muito bem. E quando a gente tem uma comunidade, tudo isso fica mais fácil, com né? toda certeza. Às vezes a gente tenta falar ali no Instagram ou coisa, por mais que seja o contato fácil, as pessoas nunca dão muita atenção. Mas a gente vai criando essa força da comunidade e tudo fica mais fácil, né? Opa, tem um grupo ali, você pode ajudar as pessoas, né, que estão ali, elas estão com a dificuldade nesse ponto. Isso se a gente são visões diferentes, né? A gente não está concorrendo ali. Pelo contrário, são pessoas com a mesma direção, com as mesmas prioridades. Isso. E eu deixei ali o arroba, né, Instituto Destrave. Quem quiser conhecer mais sobre esse trabalho aí de realmente destravar você do nível que você está aí para o próximo, entra lá, começa a seguir o perfil. Lá dentro do perfil vai ter uma oferta de assinatura para você, que é R$ 29,90 mensais, que é para os membros fundadores, as primeiras pessoas que estão entrando agora. E depois a gente vai alterar esse preço. Então, se você precisa de ajuda na sua parte pessoal, profissional, se você precisa estar conectado com pessoas que querem crescer, e lá é um lugar onde você vai poder ter voz, você vai poder perguntar, por mais que muitas vezes você possa ter até vergonha da sua dúvida. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei numa mentoria, por exemplo, eu não sabia nem perguntar lá, eu ficava lá olhando e falava, o que esse povo está falando aí, né? Então, às vezes ali é o espaço que você vai ter liberdade, vai se sentir à vontade para fazer suas questões, para perguntar, para contar de coisas que você não conta para ninguém. Então, esse aí é o lugar certo para você poder participar e desbloquear o próximo nível. E chegar nos resultados, né? Que a gente está torcendo, a gente torce por todos que estão ali, né? São as pessoas que apostam nisso, que compram essa ideia e a gente quer ver resultado de todo mundo, né? Pessoas destravadas, conquistando os próximos níveis e ajudando mais pessoas também. Com certeza. Até porque aquilo que acontece de bom com a gente só se torna um agradecimento de verdade quando a gente passa para alguém também. A comunidade é uma forma, não só minha, como do Túlio também, de passar para frente aquilo que a gente já aprendeu e poder tornar o agradecimento mais verdadeiro. Com certeza. Se alguém quiser mandar alguma coisa aí no chat para nós, né? Para a gente poder caminhar para o final. A gente tem tido bastante pessoas entrando na live. Na última, mais de 100 pessoas passaram. Nessa também acredito que bastante gente entrou. Então, assim, a gente está conseguindo atingir muita gente. E é igual você falou, é um trabalho que a gente tem uma expectativa muito grande, né, de crescer rápido pelo trabalho que a gente está fazendo, com toda a energia que a gente está colocando nesse projeto.
E aí, ó, qualquer área de atuação, né? A gente sabe que pessoas, né, que têm bloqueios, travas, a gente tem a- os nossos negócios, né? A gente não mexe, a gente com a hipnoterapia, com a constelação familiar, com a PNL, né? Isso a gente trata também as pessoas, mas a gente fala de negócio o tempo inteiro, é uma mistura, né? Porque a gente entende que uma coisa não está desvinculada da outra. A gente tenta, a gente traz um conhecimento completo que vai ajudar realmente todas as pessoas que estão buscando, que estão travadas em algum ponto, a gente consegue de alguma forma dar um direcionamento ou fazer alguma transformação com ela, né, Simone? A gente está sempre fazendo alguma prática, alguma coisa assim, e a gente vê que os resultados são muito bons. Com certeza. Até porque existe uma estrutura de negócio e existe um comportamento que faz essa estrutura funcionar. E aqui a gente vai tratar tanto do seu comportamento para que essa estrutura funcione, como dessa estrutura que possa funcionar. Então, é um alinhamento da sua parte pessoal e profissional, independente da sua área de atuação. Tá? A gente sabe que eu acredito muito, Simon Sinek fala assim, os negócios são feitos por pessoas, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E eu e o Túlio, a gente vem estudando há muito tempo já esse comportamento, tendo a percepção maior do que aquilo que a pessoa precisa realmente para o negócio dela alavancar e alinhar isso com a vida pessoal também. Então, não importa a sua área de atuação, nós vamos poder te ajudar nessas duas áreas, pessoal e profissional. Perfeito. Acho, acho que é isso, né, Simone? A gente já está chegando a quase uma hora aí dessa Ah, live. A gente passa rápido e a gente quer ir direto ao ponto, porque a gente sabe que hoje ninguém tem muito tempo e, e nós também, né, temos as nossas obrigações, negócios, grupos, mentorados aí para acompanhar. E é isso. A gente espera, né, vocês aí lá dentro da comunidade, vai lá conhecer o perfil, vai lá entrar no link da bio, né, para fazer a inscrição. É um valor simbólico para esse projeto que está só no início e promete ajudar muita gente. com certeza. É isso aí. Semana É que vem a isso. gente. Tá de volta. Um abraço e tudo de bom para todo mundo aí. Valeu, Tchau, pessoal. tchau.